Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. Quero fazer uma leitura aqui em João 4. O cenário é o seguinte: o Senhor Jesus está saindo de um lugar chamado Judeia, está indo mais uma vez para a Galileia. Só que exatamente nesse texto, vai dizer que era necessário passar por Samaria. Samaria era um lugar onde que os seus habitantes eles tinham uma certa animosidade, inimizade com os judeus. Então, geralmente, quando a Galileia ficava mais no norte e a Judéia, mais ao sul, onde tinha um templo, então, quando havia a necessidade de fazer essa viagem, geralmente os judeus eles faziam um desvio para não passar por Samaria. Em alguns momentos, até o próprio Jesus aconselha os seus discípulos a não passarem por Samaria, por conta dessa animosidade, desses conflitos que tinham. Porém, exatamente nesse momento que a Bíblia vai falar que ele ia mais uma vez da Judéia para a Galileia, porque era um traslado meio que comum dele fazer, mas dessa vez era necessário passar por Samaria. E a gente vai perceber que o motivo disso não é simplesmente a geografia. Como eu falei, tinha outros trajetos até melhores para ele poder passar, mas ele decidiu passar por este lugar. E a gente vai perceber que ele queria encontrar uma pessoa neste lugar. Essa pessoa ainda não o conhecia. Aqui vai falar que era uma mulher, a gente conhece ela como uma mulher samaritana. O Senhor ele chega perto de um poço, seus discípulos saem para comprar comida e Jesus agora ele pede água para essa mulher. Essa mulher parece que revida mais ou menos assim: quem é você para falar comigo? Você não sabe que a gente tem um histórico de rixa, e você sendo um homem judeu vem falar comigo, uma mulher ainda samaritana, tinha esse distanciamento social, muito desse preconceito, tanto nessa relação homem-mulher, quanto os samaritanos e judeus. E aí Jesus fala: olha, mulher, se você soubesse quem está falando com você, é você que pediria água para mim e eu lhe daria água para beber. E a mulher fala: como é que você pode falar isso? Você não tem corda, o poço é fundo. E ele fala: ó, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas a água que eu dou, aquele que beber nunca mais terá sede. Então esse é o cenário. E a mulher começa a conversar e ela fala: então me dá dessa água. E de repente Jesus, sem mais nem menos, fala com essa mulher: olha, chama seu marido. E ela se espanta e diz: não tenho marido. E ele falou: você falou certo, porque você já teve 5 e esse que você tem agora não é seu. E ela se espanta ainda mais e fala: eu vejo que você é um profeta. E agora ela vai te querer tirar uma dúvida com ele. Fala: olha, os judeus dizem que nós devemos adorar a Deus lá no templo, lá em Jerusalém. Mas nossos pais, nossos antepassados falaram que nós devemos adorar o Senhor no monte, aqui em Samaria. E você, o que você fala? E aí Jesus responde para ela: olha, chega o tempo, e o tempo já é esse agora, que o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E ali inicia um processo de mudança na vida dessa pessoa, dessa mulher. Ela acaba reconhecendo que ele é o Messias, ele se declara que é o Messias, ela vai e fala para várias pessoas, as pessoas vêm e recebem o Senhor. Mas o interessante é que Jesus ele trava um diálogo com essa mulher e parece que ele não está interessado em nada exterior. Ele provoca essa mulher um diálogo para quê? Para mostrar que ele quer transformar ela de dentro para fora. Porque ela está preocupada em tirar a água do poço que é exterior. O Senhor fala: olha, mas a água que eu dou, ela não enche de fora para dentro, é de dentro para fora. É do Espírito, porque dentro de si vai fluir rios de água viva. Ou seja, quando ela vai perguntar sobre adoração, ele fala: olha, o Pai não está preocupado com o lugar onde você adora, mas a forma como você adora. Ou seja, ela está preocupada com a estética, com o lugar, de repente o monte, o templo, mas o Senhor ele está interessado no seu interior, no coração. A Bíblia vai nos relatar em Ezequiel 36:26, uma palavra que diz assim: eu vos darei um novo coração, tirarei o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Em outras traduções, o coração bondoso e obediente. Vou tirar o coração desobediente e colocar um coração obediente, e vou pôr em vocês o meu espírito.
Então, isso me trouxe uma reflexão muito grande, porque a gente vê uma época, uma geração em que as pessoas se preocupam muito com a estética, com a aparência, como estou do lado de fora. E dia após dia nós vemos o adoecimento da alma, do sentimento, das emoções nos seres humanos. Eu lembro de um episódio que eu estava no ônibus e olhei para um lado, vi uma mulher na faixa dos 45 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, e uma adolescente do lado. Eu deduzi que deveria ser alguém próximo, talvez mãe e filha, até pela aparência, né? Era muito parecida as duas. E ambas estavam com seus celulares ali nas suas mãos e mal trocavam palavras. De repente, a mulher mais velha, ela mexe no celular e toca a moça do lado, né? Provavelmente falou, vamos tirar uma selfie. E de repente o semblante daquelas mulheres se transformaram. Elas estavam ali, né, cada uma no seu mundinho, no seu celular. De repente elas abriram um sorriso, ajeitaram o cabelo, fizeram, né, um biquinho, ali uma cara bonita para tirar uma foto, e elas se ajuntaram ali com aquele gesto de carinho. E eu fiquei olhando aquilo, intrigado. E assim que elas tiraram a foto, uma mostrou para a outra, né, provavelmente aplicou ali algum filtro, e não sei se postaram ou só armazenou. Eu deduzi que deviam ter postado, porque parecia que a moça estava digitando alguma coisa. E quando terminou esse processo, cada uma voltou para o seu mundinho de novo. Eu fiquei olhando aquilo e meditando essa palavra de dentro para fora. Eu lembrei dessa história, que muitas vezes as pessoas estão procurando em demonstrar algo que não são, em demonstrar sorrisos, sendo que no seu coração, na sua alma tem angústia. Pessoas que muitas vezes promovem, compram algo que não pode, que não faz parte do seu padrão social para manter um status. Por esses dias eu tenho visto muitas notícias de pessoas que têm feito procedimentos cirúrgicos, de estética, e nada contra isso, você cuidar da sua aparência, né? Mas às vezes de maneira muito excessiva, pessoas que têm até desconstruído a beleza que outrora teve, por conta de algo, de algum vazio, de alguma coisa que parece que nunca estão satisfeitos. Né? Eu sou a favor da pessoa se cuidar, ir numa academia, mas parece que às vezes as pessoas estão buscando tanto o exterior que esquece do interior. E é essa a visão do ser humano. O ser humano, ele olha a aparência. Né? Em 1 Samuel, eu não lembro agora o capítulo exato, Deus fala com Samuel para ir ungir um novo rei. E quando ele chega na casa de Jessé, a qual o Senhor ele tinha orientado, ele vê o primeiro filho, Eliabe, um homem alto, forte, né, de boa aparência, e ele fala, olha, com certeza é esse que Deus vai escolher para ser o rei de Israel. E o Senhor fala, não, Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu não atento para a aparência, eu olho para o coração. E a gente conhece a história, vai passar várias pessoas ali, e todas as vezes Samuel se empolga, mas o Senhor reprova, não é ele ainda. E quando parece que acabou as opções, né, Samuel fala para Jessé, o pai daqueles jovens, por acaso não tem mais ninguém na sua casa, não tem mais nenhum filho? E ele fala, ainda falta o menor, que está no campo. Davi estava lá esquecido, nem foi chamado para o banquete, para receber ali o profeta do Senhor. E quando ele chega, o Senhor fala, é esse. E lá em Atos 13, uma narrativa também que fala sobre a escolha de Deus a Davi, fala que ele achou em Davi o homem segundo o seu coração. Mas é interessante que ele não tinha a aparência de um rei, ele não tinha ali a estética, provavelmente, o porte físico, mas nele o Senhor encontrou um coração contrito e quebrantado. Né? E que eu e você possamos atentar para o interior, para o nosso coração. E também para a nossa família, para a nossa casa, porque às vezes a gente busca tanto lá fora e esquece dos tesouros que temos aqui dentro. Muitos anos atrás eu li um livro chamado Alquimista, e nele conta uma história mais ou menos que um homem, ele teve um sonho, ele era um pastor de ovelhas, ele teve um sonho com um tesouro, ele abandonou as ovelhas, saiu a peregrinar, tentando buscar. Óbvio que esse livro ele traz outras informações, mas é interessante que no final da sua vida, ou melhor dizendo, da sua jornada, ele já tinha amadurecido, ele tem um sonho de novo com esse tesouro, e quando ele percebe, ele está no mesmo lugar que ele teve o sonho pela primeira vez, e o tesouro está enterrado nesse quintal, nessa casa. Né? É óbvio que havia uma preparação para que ele estivesse pronto para receber esse tesouro,
E para mim e para você, às vezes não é diferente. Existe um tesouro, muitas vezes, onde nós estamos, mas precisamos trabalhar o nosso coração, o nosso interior, para que o Senhor ele possa transformar, fazer algo de dentro para fora. Quero te dizer que tudo aquilo que você precisa já está em você, já está com